Gente, hoje a gente tem essa conversa, esse webinar, com a Denise La Selva, que já está aqui com a gente, e já quero aproveitar e agradecer, Denise, por você ter aceitado o convite, né, para estar aqui. E falei um pouquinho disso antes da gente começar aqui, mas reforço meu agradecimento por você ter aceitado esse convite. E para quem não conhece, a Denise, ela é consultora e sócia da Top Brands Consultoria, e ela vai falar com a gente hoje sobre narrativa e tom de voz de marca, né? Então, materializando aí a estratégia de branding. Então, a gente vai focar aqui no tema da marca e, em especial, nessa questão da narrativa e do tom de voz. A gente tem a previsão aí de duração de mais ou menos 1 hora no total de webinar, vai ter a apresentação da Denise, a gente vai ter as perguntas e respostas dos participantes aqui também. Então, reforço o convite para que vocês coloquem as suas dúvidas no chat ou no perguntas e respostas que vocês têm aí também na ferramenta, tá bom? Bom, antes da gente começar, e eu passar a palavra para a Denise começar o tema, né, o conteúdo sobre narrativa e tom de voz, queria falar bem brevemente, né, sobre a FIA e o Lab Marketing. Então, a FIA aí, ela é reconhecida mundialmente como uma importante referência, né, de excelência em ensino. Ela tem desde a graduação, também tem pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional, ou seja, a gente tem aí um portfólio completo na parte de educação, em específico na parte de negócios, né? E a gente fala sempre que a FIA, ela é muito mais que uma escola de negócios, porque para além dessa questão da educação, a gente vai para a parte de pesquisa, de consultoria também, e também para a parte de impacto social positivo. Então, a gente tem aí uma série de ações. E o Lab Marketing, ele é justamente o laboratório focado em atividades de marketing e design da FIA. Então, a gente tem aí atividades de ensino, consultoria e pesquisa de mercado, dentro dos pilares que a FIA também tem, né? E ele é composto por professores doutores e os pesquisadores do Departamento de Administração da FEA USP. E também, né, a gente tem, para além desses professores da FEA USP, a gente tem professores de outras renomadas instituições de ensino e de pesquisa do Brasil. Tá? Vou falar um pouquinho disso também. E a gente tem aí um portfólio de produtos também bastante consolidado na área de educação. A gente tem aí os cursos de MBA em Marketing e Marketing de Serviços, que estão entre os premiados desde aí da década de 90, né, que são oferecidos também pelo FIA Online. Tá? O corpo diretivo do Lab Marketing é formado pelo professor Andrés Veloso, que é professor titular da FEA USP, e por mim, meu nome é Cavita, né, que sou professora associada da FEA USP também. E, para além disso, a gente tem na coordenação técnica o professor Marcos Machado, né, ele é coordenador dos MBAs de Marketing e Branding, e o professor Wilderson Furtado, que coordena a parte do FIA Online e dos cursos via Coursera. Bom, a gente tem aí, como eu comentei, né, as atividades do Lab Marketing, tem tanto parte de consultoria, pesquisa de mercado, educação executiva. A gente tem um portfólio bem completo, entrem em contato com a gente se vocês quiserem conhecer um pouco mais, saber um pouco desses produtos e das atividades que a gente desenvolve. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre a parte de educação, a gente tem aí como eu comentei, os cursos de MBA. A próxima turma inicia dia 15 de março, as inscrições já estão abertas, né? E a gente tem tanto a opção dos cursos EAD, quanto a opção dos cursos ao vivo, para essas mesmas turmas, né? Dos cursos tanto de marketing quanto de marketing e branding. E se você quiser ir direto, né, para o site do curso para conhecer um pouquinho mais, saber mais detalhes, tem aqui o nosso QR Code, senão você tem também na página da FIA, você encontra os nossos cursos. A gente estava com uma promoção de Black Friday ou Black November, né, para os cursos de MBA e também para os cursos de pós, que já acabou, a gente zerou aí o nosso cronômetro, porque virou o mês, mas eu, independentemente, né, do fato de que a gente já terminou, então se vocês tentarem direto pelas promoções lá, vocês não vão conseguir, mas eu vou dar uma lambuja aqui para quem quiser, quem tiver interessado e pensando em fazer o MBA ou a pós. Se vocês entrarem em contato com a gente até segunda-feira, eu consigo segurar a promoção da Black November para vocês. Então, vocês ganham aí a matrícula, né? Não paga a matrícula, ganha uma Alexa e ainda ganha um curso de curta duração, tá bom? Só não conto para ninguém, mas, né, a gente segura aí a promoção até segunda-feira só para vocês, tá bom?
E se vocês tiverem interesse também, a gente tem a pós-graduação, né, em gestão de marketing. O início é dia 1º de fevereiro de 2022, o QR Code aí também leva direto para lá, e também você escolhe o melhor formato para você, se é o presencial ou online. E, por fim, a gente tem um curso de extensão que começa junto com essa pós em marketing, que ela é dividida em 6 eixos, mas se você falar, não quero fazer a pós completa, mas eu queria fazer só esse primeiro eixo que começa aí dia 1º de fevereiro, também pode, tem aí o QR Code que leva você para o site também, se você tiver interesse, tá bom? Então, eu não queria perder a oportunidade de falar um pouco aí dos cursos, né, e retomar a promoção que acabou, mas a gente está estendendo só um tiquinho aí a mais, segurando alguns dias dessa promoção para quem perdeu e ficou na dúvida, né, não tinha tanta certeza, está com medo de ter perdido a promoção, então a gente segurou uns diazinhos a mais. Então, eu não queria deixar de passar essa oportunidade para vocês, e, ao mesmo tempo, não queria também tomar muito tempo da Denise, então por isso que eu falei meio rapidinho, mas se alguém ficou com alguma dúvida, é só escrever aqui no chat que a gente responde, tá bom? Bom, então não vou me demorar mais. Denise, vou passar a palavra para você, né? E muito obrigada mais uma vez, e depois a gente vai coletando aqui as perguntas que a galera for mandando. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço o convite, fiquei super contente, muito honrada com o convite, é muito bom falar para uma plateia bacana, como é a plateia da FIA, então agradeço essa oportunidade, espero que seja proveitoso para todo mundo. E aí, boa noite, então, para todo mundo que está aqui, vamos lá, vamos começar, eu vou compartilhar a minha tela. Qual que é a ideia hoje, então, né? A gente está aqui para ter uma conversa sobre narrativa e tom de voz de marca, e eu queria começar falando para vocês sobre esses termos estarem muito em voga, estarem muito em evidência nesse momento. E aí, para isso, a gente vai separar um pouco as coisas e, na verdade, a gente vai até dar um passo atrás. Vocês lembram desse momento aqui? Isso é muito marcante, porque a maneira como as marcas se relacionam com a sociedade em geral, do ponto de vista da comunicação, sofreu e continua sofrendo uma mudança muito significativa. Até outro dia, as marcas interrompiam o nosso entretenimento ou a informação, ou seja, elas interrompiam a experiência que a gente tinha, né? A experiência da audiência, chamando a atenção para venha ver o que eu quero te vender aqui, né? Do que eu estou falando? A família estava lá, vendo novela, vendo noticiário, e aí o que acontecia? Acontecia esse plim-plim, ou alguém chamando os anunciantes, enfim, e aí vinha uma enxurrada de marcas falando com essa família, dizendo o que eles tinham para vender e por que as pessoas deviam comprar. E aí, depois do telespectador ter sido abruptamente interrompido, vinha novamente a vinheta que ia trazer de volta o seu entretenimento ou a sua informação. Mas aí eu estou falando disso no passado, como se isso não existisse mais, e é claro que isso existe, né? Mas cada vez menos é assim que as marcas estão se comunicando, né? Com o advento do mundo digital, as pessoas passaram a ter o poder de escolha de onde, quando e como elas vão consumir conteúdo, e elas decidem agora se elas querem ou se elas não querem ser interrompidas pela publicidade. E o natural é que elas não queiram, pelo menos não naquele formato anterior, como a gente era interrompido. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei quantos de vocês se lembram da chegada da TV a cabo no Brasil. Era um troço caro, mas que trazia 2 argumentos excelentes de venda na época. Eram filmes sem intervalos comerciais e tinha 24 horas de noticiário ou de esportes, né? Então, a gente percebe aqui que não ter intervalo comercial era visto como um benefício, né? E aqui a gente está falando no começo da década de 90. O acesso à informação e entretenimento nem se compara com o que a gente tem hoje, né?
Mas o fato é que as marcas foram entendendo que se o público não queria mais que a sua experiência de entretenimento ou informação fosse interrompida pela publicidade, as marcas, então, elas, se quisessem continuar sendo ouvidas, elas tinham que elas mesmas proporcionar entretenimento, informação, né? Então, por isso, cada vez mais, elas migraram de interrupções para histórias, né? Então, isso significa que narrativa de marca é essa história, são essas histórias que a marca conta? Não, não são, e a gente já enxerga aí uma confusão de conceitos, né? Onde storytelling, que é um outro tema e um outro termo que também está muito em voga, se confunde com narrativa, né? Então, assim, vamos voltar para a narrativa. Cada história que uma marca conta, cada manifestação de uma marca, ela tem que estar ligada, de alguma maneira, à sua estratégia, por um fio condutor. E esse fio condutor é a narrativa, né? Então, a narrativa é um fio condutor que vai servir para alinhar todas as manifestações da marca, visuais ou verbais, em qualquer ambiente virtual ou real, à estratégia. É o texto que vai orientar, que vai inspirar a marca a se comunicar. Cada uma dessas ações aqui, a gente tem que olhar e entender que ela, dentro de um contexto, pode ter sido promovida, pode ter sido gerada pela mesma marca que fez outra ação em outro contexto. Porque senão o que a gente enxergaria, e muitas vezes a gente enxerga, é um comportamento esquizofrênico da marca, né? E isso é porque ela não está alinhada, ela não está seguindo um fio condutor. E esse fio condutor, ele também não sem propósito, né? Ele tem como propósito ligar estas ações à estratégia para que ela se materialize, né? E transforme a marca naquilo que se imaginou dentro de um plano de branding, dentro de um projeto de branding. Então, vamos lá. A gente está falando que é o texto que orienta, que inspira a comunicação da marca. E aí, então, o que a narrativa contempla, né? Se a gente olhar para a narrativa, ela não é uma coisa, ela é um conjunto de coisas que nos dão subsídio para que a gente se comunique de maneira ideal. Então, vamos lá. Esta narrativa tem que contemplar uma série de coisas. Primeiro, ela vai explicitar como a marca vê o mundo. Então, qual é a lente, né, que faz essa marca enxergar esse mundo? E isso significa, né, qual é o recorte que a gente está enxergando, qual é o nosso ponto de vista, qual é o grau de otimismo que a gente tem em relação ao que a gente está vendo e em relação ao futuro, né, a gente enquanto marca. Vamos lá, mas não só aquilo que a marca vê em relação ao mundo, mas também como ela é, né? Então, quais são as características de personalidade que essa marca traz consigo, né? Mais do que como ela vê o mundo, como ela é, a gente precisa entender, e a narrativa tem esse papel, a gente precisa explicitar o que ela pensa, porque todas as ações têm que estar coerentes com o que esta marca pensa, né? E com o que ela valoriza. Por exemplo, uma marca pode ter como valor do qual ela não abre mão a qualidade de vida. Ou então a gente pode estar falando na busca pelo conhecimento científico. Ou uma marca pode valorizar
a diversidade e a equalização dos direitos individuais na sociedade. A gente pode estar pensando na solidariedade, que pode ser um valor inegociável para essa marca, ou, quem sabe, o respeito pelo meio ambiente. E aí, aqui uma pausa, né, porque tem uma questão que se relaciona, de alguma forma, que diz respeito também ao propósito de marca, né? Então, um dos papéis da narrativa é evidenciar esse propósito. E essa é uma questão que tem se tornado mais relevante dia após dia nas relações de consumo. A sociedade não está apenas atenta àquilo que ela consome, ela também está muito atenta de quem ela está consumindo, né? Cada vez mais, nós, inclusive, como consumidores, damos preferência para as marcas cujos valores se assemelham aos nossos, né? Se eu tiver que escolher entre duas marcas que me oferecem produtos, serviços bastante similares, e cada vez mais eles são, o que vai me fazer desempatar este jogo é com que marca eu me identifico mais, né? Qual que fala mais a minha língua, né? Qual que eu gostaria de ver prosperando, se eu tivesse que fazer essa escolha. E no frigir dos ovos é isso. Quando a gente coloca o nosso recurso, o nosso capital numa compra, a gente está apostando na prosperidade daquele negócio, daquela marca, em detrimento à prosperidade de outro, né? Bom, mas vamos lá. Qual que é o sentido de tudo isso, né? Da gente refletir sobre quem é a marca, como ela é, em que ela acredita. No passado, os produtos eram fisicamente diferentes e as marcas se construíam a partir daquelas diferenças. Mas hoje, se a gente olhar do ponto de vista de atributo de produto e serviço, que era o que eu estava falando agora há pouco, é cada vez mais possível imitar ou reproduzir o que a concorrência faz. Então, também é cada vez mais possível ser imitado, ser copiado, né? E aí, se a gente pode ser imitado e ser copiado, o que a gente precisa fazer? Bom, as empresas descobriram que só tinham dois caminhos a seguir, né? Ou reduzia preço, ou então dava significado aos produtos e serviços. E se a gente parar para pensar, sejamos sinceros, que conseguiram dar significado até para um melão, né? Sem desfazer do melão, que está nas minhas preferidas, inclusive, entre as frutas. Mas se a gente consegue dar significado até para um melão que virou o melão da Redinha, que passou a ser o referencial de doçura da categoria, deve dar para atribuir significado ao seu produto aí também. Difícil acreditar que não, né? Bom, mas vamos lá. Voltando ao escopo da narrativa, é papel dela também evidenciar quais são os benefícios que a gente quer ver reconhecidos pelo mercado, a partir dos atributos funcionais inerentes ao produto ou ao serviço que a marca oferece. Então, o que precisa ser comunicado de acordo com essa estratégia traçada para a marca? No caso do melão rei, é importante que faça parte da comunicação da marca que o produto é de fato mais saboroso e de fato mais doce, porque existe atrás uma determinada técnica de cultivo que garante isso. Em técnica de cultivo, a gente já pensa, talvez, em alguma coisa violenta, como agrotóxico, porque a gente olha hoje aqueles morangos, né, que a gente abre a geladeira, dá medo do morango, né? Mas não, este melão, ele não tem esse tipo de segredo. O segredo desse melão é muito simples, inclusive. Claro que este é um dos segredos numa cadeia que vem se aprimorando de produção. Mas o melão é uma fruta que, depois de colhida, ela para de amadurecer. Ela não se aprimora, ela não aprimora o seu sabor depois de colhida. Então, eles esperam até o momento ideal da colheita, o que não é a prática de mercado.
Por quê? Porque, por uma série de razões econômicas, se faz a colheita quando é mais conveniente para o produtor. Só que esse cara descobriu que não, que se ele esperasse ao máximo, ele teria um produto realmente diferenciado, e ele conseguiu mostrar isso para o mercado. E ele conseguiu fazer isso ter significado, e aí ele precisa também mostrar essa característica na sua comunicação. E dá para fazer isso, porque inclusive ele tem um problema, né? Ele tem também que mostrar que ele é o autêntico, porque depois disso surgiram cópias. Num primeiro momento, identificaram que era o melão da Redinha. E aí um monte de gente passou a usar Redinha nos seus melões, né? Mas é possível. Então, vamos lá. Se a narrativa explica como eu vejo o mundo, como eu sou, o que eu penso, o que eu valorizo, o que eu tenho a dizer, a gente não vai falar aqui só de narrativa, a gente vai falar de narrativa e de tom de voz de marca. O que faz o tom de voz de marca? Ele tem a missão de explicar como que eu vou me expressar, né? Então, vamos lá. Se o meu jeito de me expressar enquanto marca é mais estridente ou mais calado, né? Então, eu posso ser aquela marca que nas suas comunicações é extremamente barulhenta mesmo. Então, ela é incisiva, ela parece que ela está gritando com a gente, né? Que ela está chacoalhando a gente pelo braço e dizendo, vem aqui. E tem marca não, que ela, ao se comunicar, ela tem um tom de voz que é sereno. Este é o jeito dela, ela é low profile, né? Ela consegue falar de um jeito manso, porque isso diz respeito a quem ela é, né? Então, esse é o tom de voz dela. Então, se a gente vai se expressar de maneira mais estridente ou de maneira mais calada, ou se eu sou uma marca mais formal ou se eu sou uma marca mais coloquial, né, tudo bem que aqui eu exagerei para um e para outro lado, né? É claro que não precisava ter pego um momento super formal do primeiro e nem um momento de língua para fora do segundo, mas é isso, assim. Claro que a gente tem marcas que são extremamente formais, até porque elas estão em categorias em que se espera isso, em que se exige isso delas. A gente não vai aplicar o nosso dinheiro numa marca que parece que está brincando conosco, né? Agora, a gente pode, sim, apreciar o relacionamento com marcas que brincam conosco em outras categorias, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Porque são categorias que permitem essa proximidade. Esta proximidade não precisa ser de brincadeira, ela pode ser de intimidade, né? Então, marcas femininas, marcas ligadas ao luxo, à moda, muitas vezes elas estabelecem esse tom de confidencialidade com a mulher, de informalidade na relação, enfim. Mas, ainda assim, a gente pode ter um tom que é mais profissional ou que é mais pessoal, né? Esse pode ser o jeito de ser da marca. Além disso, o que o tom de voz tem que orientar para quem vai fazer a comunicação da marca? E aí a gente está falando lá naquele colar de pérolas, né? Fazer a comunicação da marca significa qualquer manifestação dela, visual, verbal, em qualquer ponto de contato, enfim, desde a etiqueta que está atrás até uma grande campanha, tudo isso, né, está aqui. Mas vamos lá, quais são as palavras que eu uso e quais que eu evito, né? Eu uso gírias ou eu uso expressões em outros idiomas? Para que eu uso determinadas palavras? Em que contexto eu faço essas escolhas?
né? Isso diz muito a respeito da nossa personalidade. A gente, quando está conversando com alguém, um dos indícios de qual de como é aquela pessoa, de como ela vive, de qual é o background dela, enfim, está no repertório que ela usa, está no jeito como ela se manifesta, como ela se expressa, né? Bom, e aí, não só em palavras, e nem nas gírias, expressões em outros idiomas, mas como a gente está neste mundo digital, também quais emoticons eu posso usar e quais eu não devo usar em hipótese alguma. Até que ponto eu uso, né? Se eu devo usar. Ou seja, em todos os pontos, como eu vou fazer as minhas escolhas conscientes, baseadas na minha estratégia de branding, para que a marca se comunique, né? Bom, mais uma definição que deve ser consciente e baseada em estratégia, e por isso ela tem que estar evidenciada no tom de voz da marca, é a voz narrativa que vai ser usada, né? Se ela vai preferencialmente falar de si mesma na primeira ou na terceira pessoa, se ela vai usar um artigo masculino ou feminino, se ela vai se referir a si no singular ou no plural, né? E aí vou trazer um exemplo de dois casos muito distintos, né? Quando a gente olha as comunicações da Netflix, e aqui nem vou falar na personalidade, que é super típica dela, ela é muito interessante para quem quiser entender de narrativa e de tom de voz, esse é um excelente caso a observar, mas aqui falando de voz narrativa, né? A Netflix, ela fala sempre na primeira pessoa do singular, né? Então, até porque ela incorpora uma personalidade feminina de alguém que exibe os filmes, então os filmes são meus, né? Em compensação, o Nubank, ele usa o plural, ele fala em nós decidimos, na nossa comunidade. E dá para entender isso, porque com um eu vou sentar para ver um filme, com o outro eu estou confiando nele para colocar o meu dinheiro. Eu quero entender que tem uma equipe grande por trás desse banco. Eu quero que inconscientemente isso esteja sendo dito para mim, né? Subliminarmente isso esteja sendo dito para mim, para que eu, de maneira inconsciente, absorva essa informação e entenda que é robusta aquela empresa, que é segura aquela empresa, que eu posso colocar meu dinheiro ali, né? Bom, tudo até aqui, da narrativa até o tom de voz, bem elaborado, refletindo as decisões estratégicas que foram tomadas para a marca, vão ajudar na construção do brand equity, trazendo, né, coerência, trazendo coesão para a comunicação em todos os pontos de contato e ajudando no relacionamento, na relevância que a gente quer ter junto ao consumidor, no vínculo que a gente quer estabelecer com os nossos públicos. Ou seja, se a gente fizer tudo isso muito bem feito, a gente pode considerar uma missão mais do que cumprida, né? Bom, mas vamos falar em exemplo, e aí vamos tratar de um bom exemplo, assim, de quem sabe fazer isso direito, né? De quem faz a lição de casa muito bem. Imagina você ter um produto que não muda há 130 anos. Nós não estamos falando aqui de aumentar o portfólio, das novas versões Diet, Light, Zero, não. Nós estamos falando da boa e velha Coca-Cola, né? Não tem característica nova que as pessoas não conheçam, não tem o modelo 2022 que vem com airbag, não. A Coca-Cola vai ser a mesma o ano que vem. E ela foi a mesma o ano passado, né? E aí, o que eles conseguem fazer com esse produto, que é sempre o mesmo, mas eles conseguem conectar de forma brilhante sentimentos positivos, né? Com essa bebida, por meio de imagens que eles vão evocando, e um tom de voz que é perfeitamente construído, né? Vou abrir um parênteses aqui para uma curiosidade, tá? Vamos lá. O produto não foi sempre o mesmo, não, né? No lançamento dela, até 1970, esse produto só fez crescer em vendas. Na década de 70, começou a apresentar uma queda. E essa queda se deveu a alguns fatores, entre eles
a Pepsi, que estava fazendo a sua própria lição de casa, né? Então, eles tinham feito um blind test e eles tinham um excelente argumento para suas campanhas, que era: o sabor da Pepsi agrada mais o consumidor do que o sabor da Coca, né? E isso, queira ou não, mexia com as estruturas de alguma maneira. E a Coca-Cola começou a acreditar que aquele era o real problema da queda de vendas. Então, 15 anos depois dessa queda acontecendo, vamos tomar alguma ação, e eles resolveram fazer uma coisa super bem planejada. Assim, eles desenvolveram um produto que tinha as características mais próximas ao sabor da Pepsi, e que, num teste cego, também agradava mais o consumidor do que a boa e velha Coca-Cola, né? E aí eles falaram: perfeito, vamos substituir. A partir de agora, a gente tem a nova Coca-Cola. E isso foi o maior tiro na água. Isso virou um excelente case de marketing e de branding, que serviu de lição para eles e serve de lição para todo mundo. Porque causou uma baita confusão no mercado isso. As pessoas montaram nos Estados Unidos a associação de consumidor para pedir a volta do sabor da Coca-Cola. Eles queriam a Coca-Cola deles de volta. As pessoas estocaram Coca-Cola antiga, da lata antiga, e não compravam uma da lata nova. Muita gente nem experimentou a lata nova porque ouvia que tinha mudado o sabor, né? Bom, um baita investimento. Imagina, o que não foi mudar a Coca-Cola, né? 79 dias depois, eles tiveram que falar: gente, a gente se enganou. A nova Coca-Cola vai continuar existindo aqui, mas nós estamos trazendo de volta a Coca-Cola que você sempre gostou, e inclusive a gente vai batizá-la agora de Classic. A Coca-Cola clássica é aquela que você sempre gostou. Não se preocupe com ela, que ela vai continuar aqui para você. Ficaram coexistindo New Coke e Coca-Cola Classic. Com o passar do tempo, eles mudaram esse New Coke para Coke 2, achando que isso talvez tirasse o estigma que tinha de um produto rejeitado, o que não aconteceu, e ela acabou saindo do mercado, né? E, na teoria, a gente toma essa Coca-Cola Classic até hoje, né? Esta é o sabor original que a gente vê aqui à direita. Mas eu coloquei essa embalagem aqui, PET, porque eu queria só que vocês lembrassem de uma coisa. Lá por 2017, surgiu nas nossas embalagens de Coca-Cola uma informação de menos açúcar, que hoje não existe mais, tá? Mas houve uma diretriz da OMS, uma recomendação da OMS para que diminuíssem açúcar dos refrigerantes, e isso foi rapidamente aceito pelas indústrias, o que é estranho, porque a gente tem um caso que o consumidor não quer que a gente mexa, mas isso representa isso representa redução de custo. Então, eles concordaram rapidamente, não pode deixar que a gente está preocupado com a saúde do universo, mas conforme eles divulgaram isso não bateu bem para o consumidor e essa informação sumiu. Se voltou a ter mais açúcar, se continua com menos açúcar, não sei dizer, até porque eu não sou uma grande bebedora de Coca-Cola, apesar de apreciar muito tudo que a marca faz, via de regra, faz muito bem. Mas eu nem tenho um paladar apurado para dizer se prefiro Coca ou Pepsi, muito menos se a Coca tem mais ou menos açúcar hoje, enfim. Bom, parênteses fechado. Vamos voltar a falar na narrativa e no tom de voz da Coca-Cola. A voz da Coca-Cola, ela é super positiva, amigável e prática, né? Então, quais são as características dela? Ela claramente
ela está ancorada numa personalidade que é democrática, que é inclusiva e que é otimista. Até porque a essência da Coca-Cola está baseada no fato de que você pode ir para qualquer país do mundo e tomar a mesma Coca-Cola. A Coca-Cola que eu tomo aqui é a mesma que a rainha da Inglaterra toma lá. Não existe uma Coca-Cola para os VIPs, não existe uma Coca-Cola para a primeira classe. Eles têm uma expressão, eles dizem a Coke is a Coke is a Coke. Né? Inclusive, isso inspirou Andy Warhol, que teria dito, certa vez, que assim como o presidente da República e Elizabeth Taylor bebem Coca-Cola, você pode beber Coca-Cola também. E que uma Coca-Cola é sempre uma Coca-Cola e que nenhum dinheiro do mundo pode te fazer beber uma Coca melhor do que a que o sujeito da esquina está tomando. Né? Todas as Cocas são boas, todas as Cocas são iguais. Teria dito isso. Bom, voltando a como constroem a narrativa e o tom de voz, o propósito dela é trazer felicidade. Isso fica muito claro em toda a história que ela vem nos contando desde que a gente acompanha isso. É claro que, sim, existe muito pensamento por trás. Então, as histórias são baseadas na felicidade, e esse é um conceito atemporal, né? Mas cada capítulo é oportunamente bem colocado. Né? Então, este amor, essa felicidade, enfim, ela pode estar em diferentes contextos, que está tudo bem, apesar do conceito ser atemporal. Né? Então, a gente pode ver urso polar, a gente pode ver família se reunindo para jantar, com uma coca, amigos dançando, sorrindo. Assim, em cada campanha, a gente vai ver esse conceito de ser feliz, né? Mas, segundo os estrategistas da Coca-Cola, tem um ponto que é determinante aí na escolha do que pode ser uma história ou não. Não se tratam de histórias escritas pela Coca-Cola, e sim de histórias vividas pela Coca-Cola. Né? Então, se você puder tirar a Coca-Cola da história e a história continuar acontecendo normalmente, é porque essa não era uma história da Coca-Cola. A Coca-Cola pode estar dentro dessa história com diferentes funções. Ela pode estar personificando uma atitude, ela pode estar falando de um benefício funcional, quando ela fala de refrescância, enfim. Ela pode estar conectando pessoas, ela pode estar como um objeto de desejo. Tem até a brincadeira da última Coca-Cola do deserto, né? Mas o fato é que a Coca-Cola vive dentro da história. Ela funciona quase que como um dos personagens dessa história, né? E essa promessa que eles têm de unir, de inspirar as pessoas ao redor do mundo, está tão presente na comunicação que ela aparece agora, inclusive numa brincadeira que eles fazem com o logo, que surgiu na inspiração de como o logo fica quando ele está na embalagem, né? A gente não enxerga o logo em 2D na embalagem, a gente enxerga ele assim. E agora eles estão aplicando esse logo assim para abraçar pessoas, para abraçar ideias, né? Para juntar pessoas, para fazer essa conexão. Então, aqui a Coca-Cola está presente na história, conectando pessoas. Bom, vamos lá. Essa imagem aqui faz parte de uma campanha que se chama Magia Acontece, em português, Real Magic, em inglês. A campanha, como sempre, é composta de diferentes histórias, essa aqui seria uma delas, né? E aí aqui tem uma outra história. O slogan que representa a filosofia da marca está aqui, ele estamos a uma Coca-Cola de distância, e ele fala a respeito de colocar pessoas juntas, pessoas diferentes juntas, de unir essas pessoas. Bom, eu quero mostrar para vocês uma outra peça dessa campanha que
assim, ela mexe comigo de uma maneira impressionante e eu acho que vai fazer isso com vocês também. Vou dar um play aqui. The relationship between India and Pakistan is one that has seen a lot of lows. It's stressful, it's tense. It seems it's not improving and it's getting worse. It's only been 60 years that we have been apart. Before that, we were living harmoniously together. I think all the strife would go away if you took away the barbed wires in the middle of the two countries. It saddens me that we have this neighbor that we can't even go visit. They have this perception which they've been ingrained in their heads that that's the bad guy. But when they actually meet them, they realize, you know what, he's just like me. Mainly because there's no communication. They're near us, but we have no access to them. And it's sad, because together I think we would do wonders. Eu mexi onde eu não devia. Desculpa, pessoas. Vou The tentar relationship adiantar. between India and Pakistan is one. Creating an environment where young people can exchange ideas, thoughts, gestures, and take away that communication gap that exists. If I have any opportunity to go to India, I'll surely go there. The whole idea of actually touching hands, it's like communicating with each other without words, and that action speaks louder than anything else. This is what we are supposed to do, right? We are going to take minor steps so that we are going to solve bigger issues. It is more about, how similar we are as opposed to how different we are. Togetherness, humanity, this is what we want. More and more exchange. Difícil competir com tanta competência, não é não? Né? Mas não é impossível, né? Tem que encontrar um território que não esteja ocupado, aquilo que eles não têm e que nós, concorrentes, conseguimos ter para que a gente seja proprietário. Então, assim, a Coca-Cola pode ser tudo o que ela quiser, mas vai ter uma coisa que ela nunca vai ser, e que o Guaraná consegue ser, que é brasileiro, né? Mas aí é uma outra narrativa e um outro tom de voz, e quem sabe fica para uma próxima, para a gente conversar sobre isso. Deixo aqui para a gente encerrar uma frase que eu acho que fala muito a respeito de tudo que a gente conversou aqui. Maya Angelou, para quem não conhece, foi uma escritora, uma artista em geral, bastante relevante na sua época, enfim,
e ela dizia que as pessoas vão esquecer o que você diz, vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer o jeito que você fez elas se sentirem. E é disso que a gente está falando quando a gente fala em mexer com a emoção das pessoas para criar vínculos. E é esse o papel que narrativa e tom de voz tem, né? Tem que orientar a comunicação a fazer isso a partir da estratégia bem definida. É isso, pessoas. Estou aqui para, eventualmente, responder alguma pergunta, se souber a resposta. Demais, Denise. Adorei. Essa frase da Maya Angelou realmente é bem tocante, né? E eu acho que é bem isso mesmo. E aí digo até como professora, né? As pessoas esquecem mesmo o que a gente fala na sala de aula, às vezes o que a gente faz ali, mas elas não se esquecem como um professor as fez se sentir, assim como uma marca e outras pessoas, obviamente, né? A gente está aqui trazendo para um outro universo, aplicando aí uma questão que a Maya Angelou colocou. Legal, muito bacana. Óbvio que você já deixou a gente com vontade de saber sobre a narrativa e o tom de voz de Guaraná, né? Só queria deixar claro que a gente ficou aqui todas... É uma comparação muito legal. Mas a gente tem algumas perguntas, né, do público, e vou passando para você algumas perguntas, e se você não souber também não tem problema nenhum, mas eu acho que vão ser todas que você vai curtir, gostar e poder comentar. Uma pergunta é do Marcos, ele pergunta se no caso de uma marca B2B, se o tom da voz tem sempre que ser mais formal. Vamos lá. Eu costumo usar a frase que as relações são humanas, mesmo nas relações B2B, né? Porque empresas não existem. O que existem são pessoas dentro das empresas que precisam fazer as melhores escolhas e fazer com que as suas empresas se relacionem entre si, as suas marcas se relacionem entre si. É claro que quando a gente está numa relação de consumo profissionalmente, a gente é muito mais objetivo, teoricamente, do que a gente quando está numa relação de consumo pessoal, né? Então, se a gente olhar aquela estrutura, por exemplo, de brand equity, que fala em atributos intrínsecos ao produto e ao serviço, eles sempre são muito importantes, muito relevantes, e é difícil, às vezes, você convencer as pessoas que as imagens, as associações de imagem que você tem nas marcas, nas relações B2B, também são importantes, né? Porque existe, sim, um fator emocional, porque nós somos pessoas. Agora, se a gente tem já uma estratégia, então, que ela está te dizendo que o seu comprador ele tem uma característica que é uma compra teoricamente mais racional, apesar dele ter um filtro humano agindo. E a gente está dizendo que narrativa e tom de voz tem que servir aos objetivos ali, colocados ali. Eu diria que, a priori, sim, o tom de voz de uma marca B2B, ele tende sempre a ser mais formal do que coloquial. Não quer dizer que, nos dias de hoje, não seja permitido ter um pouco de jogo de cintura nisso, né? Então, a gente não precisa mais usar a palavra prezado como se usava no passado, né? A gente consegue usar um emoticon de uma piscadinha para agradecer um comentário elegante feito a nosso respeito, né? Então, pode ter, não precisa ser sisudo, essa é a diferença. Ele talvez tenha que ser formal, mas não precisa ser sisudo. Legal, bacana. Eu fiquei sabe quando você apresentou o melão, né? Eu fiquei pensando, realmente, a redinha, ela não tem uma utilidade, né? Se ela não serve, por exemplo, para carregar o melão, porque ela não tem, né, nada para pegar. Não. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, realmente, não tinha utilidade nenhuma redinha, né? Era só para diferenciar mesmo.
E uma etiqueta não seria suficiente, provavelmente, né? Precisava realmente da redinha. Lembrei agora Até porque uma etiqueta se tira, né? Assim, você molha para esse produto, sei lá, fica muito mais sensível, muito mais frágil, né? Não, eles fizeram uma coisa muito bem feitinha, isso é inegável. Não, com certeza. Primeiro, é isso, né? Melão era tudo igual no mercado, a gente nem sabia de qual produtor, de onde vinha, né? E a gente passou a saber. E, de fato, ele é mais doce, né? Então, isso que nos impressiona. Muito bacana. Bom, eu vou para a próxima pergunta aqui, porque a gente tem algumas do público e eu não quero deixar de passar por elas, mas só um comentário, o Marcos, que comentou anteriormente, é o Marcos Machado, que é o nosso coordenador do Lab Marketing, que está aqui prestigiando o nosso webinar também. A próxima pergunta é do Eduardo Muniz. Ele pergunta o seguinte: como identificar o tom ideal para a marca? A definição ela deve acontecer de dentro para fora, ou seja, do CEO, dos fundadores, né, para fora, ou deve-se pensar numa persona, no tom que a pessoa pode confiar, por exemplo? Acho que, assim, toda decisão que a gente toma relacionado à comunicação, ela nunca é de dentro para fora, né? A gente tem que olhar para com quem a gente está falando. Então, assim, claro que a gente tem que entender quem a gente é, mas para a gente entender quem a gente é, essa foi uma definição que a gente fez olhando para o mercado, né? As empresas orientadas para produção, elas estão dando espaço para as empresas que depois vieram orientadas para vendas, para marketing, hoje para branding. Então, cada vez mais a gente está olhando para fora para tomar essas decisões. É óbvio que tem os interesses do acionista, porque no frigir dos ovos o que a gente quer ao fim do dia é que a marca traga resultado para esse acionista, né? Ela é um ativo da companhia que tem essa missão, né? Ela tem que proporcionar vendas maiores ou margens maiores, enfim, ela tem que trazer algum resultado. Agora, dizer que um CEO fundador definiria o tom da marca? Não. Não é ele que define, né, Denise? Que não, a não ser que ele seja... Ele fala, não, eu sou a marca, né? Aí mas não é ele. Exatamente, a gente pode estar falando disso. Mas se ele for uma pessoa antenada, ele vai entender que ele precisa de um profissional. Assim como ele tem um profissional que entende de RH para o RH, e um que entende de finanças para finanças, ele tem que ter esse profissional. Perfeito. E dentro dessa linha, Denise, tem uma pergunta aqui da Grácia Arnost, que eu achei bem bacana, porque eu fiquei com essa dúvida também quando você estava falando, por exemplo, de uma marca mais brincalhona, uma marca mais séria, ou uma marca que ela conversa com todo mundo, né? Como você falou da Coca, todo mundo. E aí eu fiquei me perguntando, a mesma coisa que ela colocou aqui, que eu achei muito interessante, será que a gente pode dizer que o arquétipo direciona a narrativa? O arquétipo da marca, ele acaba direcionando essa narrativa e o tom? O jeito de você definir a personalidade da marca varia pela metodologia que você vai usar, né? Uma das metodologias é você baseando a identidade da marca numa figura arquetípica, né? E isso tem inúmeras vantagens que a gente levaria outro webinar para discutir aqui. Mas vamos partir do princípio, então, que a gente trabalha com uma marca cuja personalidade foi definida olhando-se para uma estrutura arquetípica para que ela fosse mais facilmente reconhecível, enfim. Claramente, esta estrutura arquetípica é um dos direcionadores para o tom de voz da marca, sim. É muito diferente a gente estar falando de uma marca que se baseia no arquétipo do amante, que tem toda uma relação de intimidade, e não é intimidade de um casal aqui, necessariamente, é confidencialidade, é intimidade entre pessoas mesmo.
E a gente está falando no arquétipo de um governador, de um governante, que é quem estabelece, quem tem um outro papel muito diferente, né? Isso repercute claramente no tom de voz que você vai usar. Mas é um dos direcionadores. Assim como ele é um dos direcionadores de tudo que você vai fazer, de todas as associações que você vai querer para a sua marca, né? De todos os sentimentos que você vai querer despertar no seu público. Uhum, perfeito. E eu falei da Coca, que conversa com todo mundo, mas para mim a Coca ela é muito mais o inocente que fala da felicidade do que o cara comum, né, que é o amigo de todo mundo. E pensando aqui, enquanto eu fui falando, eu falei, não, na verdade é o inocente, né? Bom, vamos lá. A Landim Gisela pergunta, considerando teorias de marketing e branding, existem tipos definidos de tom para minha marca optar por usar, né? Ou, obedecendo às teorias, né, que tem aí da narrativa, ou o tom pode ser da minha escolha? Pode ser da sua escolha. Tem alguns critérios que você vai precisar estabelecer. Então, existem, por exemplo, voz narrativa, alguém disse quais são as vozes narrativas existentes. Você tem que escolher se você vai falar no plural, no singular, na primeira, na terceira pessoa, no singular ou no plural, enfim. No masculino ou no feminino, enfim. Só que quando você fala que você vai estar baseando muito nos seus valores, algumas escolhas você nem precisa fazer. Se a gente estiver falando numa marca voltada para o público infantil, não sei se faz sentido a gente precisar filosofar se vai ser uma marca formal ou coloquial, né? Assim, claro que ela não vai falar de maneira formal com crianças, ou, tudo bem, cada vez mais difícil também fazer direcionado assim, mas é claro. Então, não existem tipos definidos que a gente precisa estabelecer, existem algumas coisas que a gente tem que, alguns passos que a gente tem que cumprir. Então, tomar essas decisões de caminhos a seguir, né? Então, falo assim o assado, assim o assado, assim o assado, o que é permitido e o que não é em repertório, e aí repertório a gente pode estar falando de várias coisas, de palavras, de imagens, de emoticons, assim. Então, assim, tem passos a seguir, mas não tipos estabelecidos. Legal, Denise. Eu tenho uma última pergunta, antes da gente encerrar, que a gente está chegando no horáriozinho da finalização. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Me dá uma palhinha em 30 segundos do que é o Guaraná Antártica. Um pouquinho da narrativa e tanto de voz. A gente não vai falar tudo, porque acho que quem quiser saber pode fazer o MBA de Marketing e Branding e conhecer o caso sem completo. Dúvida. Mas dá uma palhinha de 30 segundos, só para a gente não morrer de curiosidade. Tá. Porque essa é uma marca que tem uma coisa que é dela, é a brasilidade, que a Coca nunca vai poder tirar dela. Ela faz uso muito bem disso, que não foi sempre que ela fez, mas ela aprendeu a fazer isso. Então, ela brinca com coisas específicas do Brasil, né? Ela faz uso de muitas metáforas, com figuras típicas do Brasil. Então, se necessário, ela constrói histórias baseadas em lenda. Então, ela, do nada, tira um Saci Pererê da história, fazendo uma brincadeira com isso. Ela é muito mais informal, porque ela tem este nosso jeito. A Coca-Cola, ela é bastante próxima das pessoas, ela une as pessoas, mas ela não é o seu melhor amigo. Ela não é alguém com quem você vai fazer uma piada. O Guaraná é, né? Então, assim, para quem quiser ver este tom de voz, por exemplo, até no quesito, a gente não interrompe, a gente cria conteúdo, eles têm um canal no YouTube hoje que é muito legal, que chama, talvez, Coisas do Brasil.
eu não tenho certeza do nome do canal, mas que eles falam de humor, é um canal, é um programa humorístico, vamos dizer assim, que pode brincar com qualquer coisa. Porque é um pouco disso. Eles são brasileiros como a gente, eles se permitem mais, eles têm mais chance de errar. A Coca-Cola não se dá esse luxo de errar. Muito legal, Denise. Já gostei da palhinha, já fiquei com vontade de conhecer o case completo de Guaraná Antártica também. Denise, mais uma vez, eu quero super agradecer, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o convite, ter conversado com a gente, falado dessa questão que eu acho que é super importante de narrativa e tom de voz. Eu aprendi um monte aqui hoje com você, tenho certeza que os nossos participantes também puderam aprender bastante, né? Então, eu queria te passar a palavra para o seu recado final, antes da gente ir para o encerramento. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a quem estava aqui com a gente, a quem fez perguntas e espero ter conseguido responder. Se não conseguir, estou aqui, estou no LinkedIn, vai lá, vamos conversar. Estou à disposição para esse e outros temas relacionados a branding, porque é a praia que eu gosto. Legal, bacana, Denise, muito obrigada mesmo. Né? E fica essa palhinha para o pessoal que quem perdeu a Black November, a gente vai segurar até segunda-feira só a promoção, então só entrar em contato com a Joana para os MBAs ou com a Maristela para os cursos de pós-graduação e elas podem orientá-los sobre como proceder. Então, a todo mundo, muito obrigada, boa noite e um ótimo final de quinta-feira, um acesso e um bom final de semana para todo mundo. Até mais. Até mais, Denise. Tchau, obrigada. gente. Boa noite. Boa noite.